No verso dos animes já é bastante normal encontrar personagens com poderes imensos, porém uma coisa que muita gente deixa passar são aqueles personagens que têm praticamente zero de poder, mas ainda assim eles conseguem humilhar a maioria dos mais poderosos de seus respectivos animes. E hoje o tio Kiura fez uma lista com 10 personagens sem poderes mais fortes dos animes. Antes eu queria pedir para que você deixasse aquele like ultra poderoso para dar uma moral aqui para o canal e também se inscrevam para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Ok, chega de papo e vambora conhecer esses monstros sem poderes. Embora em Vinland Saga existam caras como Thorkel, que pode arremessar pedras com mais de 5 toneladas a vários metros de distância, existe um ser que supera e muito ele. Este ser é ninguém mais e ninguém menos que o próprio Thor, o viking mais forte de toda a obra. Thor é o pai de Thorfinn e o guerreiro mais forte que já viveu. O mesmo é apenas um humano comum, porém ele detém atributos físicos tão elevados que o mesmo já foi capaz de colocar o próprio Thorkel para dormir com um único golpe. E o Thorkel é um dos maiores monstros dos animes, e ver que ele foi nocauteado por apenas um soco foi algo surreal. Fora seus atributos, Thor é mestre em combate armado e no corpo a corpo, e ele também possui uma alta inteligência em batalha. Embora ele não possua nenhum tipo de poder, Thor mostrou que merece um lugar nessa lista. Levi é o meu personagem favorito de Shingeki no Kyojin e dos animes no geral. O mesmo é o capitão da tropa de exploração, e mesmo sem poder nenhum, ele é um dos, se não o humano mais forte do verso. Junto de outro personagem dessa lista, o Levi não possui nenhum poder e nem mesmo atributos físicos elevados, mas ele compensa isso com suas habilidades de combate armado absurdas com seu DMT. Usando tais habilidades, o Levi pode matar qualquer titã inferior com muita facilidade. O mesmo se locomovendo com seu equipamento ganha uma velocidade absurda, visto que na sua luta contra o titã bestial ele fatiou o titã por completo em questão de minutos. E fora isso, Levi ainda é um espadachim monstruoso, e utilizando suas lâminas ele pode fazer até o titã mais casca grossa tremer na base. Em Tokyo Revengers existem vários delinquentes fortes demais, mas nenhum deles chega sequer próximo do invencível Manjiro Sano, ou como ele ficou mais conhecido, Mikey. Mikey é o líder da gangue de delinquentes chamada Toman, uma das gangues mais respeitadas de todas, e ele desde pequeno demonstrou ser imensamente forte. Apesar dele não possuir nada de poderes, o Mikey tem uma força bruta absurda para alguém da sua idade. O mesmo com seus golpes pode danificar seriamente motocicletas e nocautear qualquer um que for atingido em cheio na cabeça. Além disso, ele possui uma grande velocidade e uma resistência fora dos padrões humanos, podendo ele resistir a inúmeros golpes desferidos com uma barra de ferro e nem esboçar reação. Mikey também é treinado em artes marciais, o que só o torna um oponente muito complicado para qualquer um do seu verso. Lu Bu foi o primeiro humano a lutar no Ragnarok em Shumatsu no Valkyrie, e embora ele utilizasse uma arma divina em combate, nada mudou na sua fisiologia. Lu Bu em vida era considerado o humano mais forte da China, e como tal ele possuía uma força bruta avassaladora. Ele ainda jovem foi capaz de matar um urso monstruoso de mãos nuas, e ele chegou a um nível tão extraordinário que mais nada tinha graça para ele, pois ninguém era capaz de oferecer um confronto digno para o mesmo. Dentre os seus feitos, o Lu Bu já conseguiu literalmente partir os céus somente com a pressão do ar de seu golpe. E quando falo isso, eu falo que ele literalmente partiu quilômetros de nuvens com apenas a pressão do seu golpe. Isso quando ele ainda estava vivo, sem nenhum tipo de arma divina. Na boa, Lu Bu merece demais um espaço nessa lista. Em Berserk existem personagens bem fortes como Nosferatu Zod, mas o Guts é o real foco, pois o cara mesmo sendo um humano possui atributos físicos monstruosos. Guts é alguém que desde sua infância treinava com armas maiores e mais pesadas que ele, e provavelmente graças a isso que ele foi desenvolvendo uma força bruta absurda para os padrões humanos. Guts com seus golpes consegue quebrar pilares de concreto. Ele já trocou golpes com o próprio Nosferatu Zod, o apóstolo de maior força física do verso de Berserk. Guts ainda possui uma velocidade e uma resistência a níveis avassaladores. O mesmo porta consigo a gigantesca Dragon Slayer, uma espada longa e muito pesada que o Guts manuseia com muita facilidade. Tal espada é maior que o próprio Guts e seu peso é monstruoso, e Guts consegue usar essa monstruosidade de forma tranquila em combate, movimentando ela a uma velocidade impressionante. Ele ainda conta com a sua armadura Berserk, que aumenta ainda mais seus atributos físicos, deixando o Guts ainda
ainda mais monstruoso que antes. Baki Hama é alguém que dispensa apresentações, porém obviamente ele não poderia ficar de fora de uma lista dessas. O Baki é simplesmente o jovem mais forte do mundo no verso de Baki. Ele é filho de Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo, e ele é pelo menos na minha opinião um dos top 3 dos mais fortes de sua obra. Baki é extremamente forte, rápido e resistente. O mesmo tem força para rivalizar e superar alguém como o Piccolo, um cara que literalmente matava dinossauros de mãos nuas. Em termos de velocidade, Baki é um dos maiores do verso. Ele desenvolveu uma técnica onde ele consegue atingir incríveis 270 km por hora de forma instantânea, e ele desenvolveu tal técnica observando uma barata. Outra de suas técnicas de velocidade é uma onde o mesmo metaforicamente torna o seu corpo em água e consegue disparar um golpe em uma velocidade de 0,5 segundos, dentre várias outras habilidades muito roubadas que esse moleque possui. Comentem aí se vocês querem um vídeo listando todas as habilidades do Baki. No verso de Naruto existem praticamente 98% dos personagens que têm poderes, mas dentre os outros 2% existem aqueles personagens como Maito Gai. Gai é um personagem que por algum motivo não consegue utilizar nem Jutsu ou Genjutsu, então seu foco é puramente no combate físico, que no verso de Naruto é chamado de Taijutsu, e nesse quesito Gai pode ser considerado como o mais forte da obra. Gai é extremamente habilidoso em Taijutsu, dominando por completo tal habilidade. O mesmo ainda conta com os 8 portões internos, e a base para a ideia dos portões de chakra vem de limites do corpo sobre as funções dentro dele. Isso faz o corpo muito mais fraco, mas previne o corpo de se esgotar tão cedo. Submetendo-se a treinamento intenso, pode-se aprender como abrir estes portões, permitindo que o usuário ultrapasse seus próprios limites físicos à custa de danos extremos ao seu próprio corpo. Ou seja, ao abrir todos os 8 portões, o Gai ganha atributos elevadíssimos, chegando a criar pressões de ar absurdas com seus socos. Toji Fushiguro é de longe um dos meus personagens favoritos de Jujutsu Kaisen, e foi graças a ele que me veio a ideia desse vídeo. Em meio a centenas de feiticeiros que podem usar a energia amaldiçoada para lutar, existem pessoas como o Toji que não possuem nada de energia amaldiçoada. Sua principal característica são seus atributos físicos e suas habilidades de combate corpo a corpo e combate armado. Toji em termos de atributos é monstruoso, o mesmo já foi capaz de com um pisão destruir uma enorme parte do chão onde ele estava. O mesmo já espancou a maldição de grau especial da Gon, um ser que estava humilhando 4 feiticeiros ao mesmo tempo, e só foi o Toji chegar que ele matou essa faca em maldição dentro do domínio do próprio. Toji com meros petelecos tornava pequenas pedras em verdadeiras balas. O mesmo foi capaz de surpreender o Satoru Gojo, alguém que possui os 6 olhos, ou seja, um cara que não é nada fácil de pegar desprevenido. Ele ainda foi capaz de quase matar o Gojo quando jovem, deixando ele em um estado totalmente destruído, e posteriormente ele ainda enfrentou o Suguru Getou e quase matou o mesmo também. Na boa, o Toji é um verdadeiro exemplo de personagem brabo. No verso de One Piece existem milhares de personagens que não possuem poderes, mas que são extremamente fortes, e eu tinha que me decidir entre alguns deles. Foi por isso que o que eu escolhi para representar o anime foi o Soulador Roronoa Zoro. Zoro é um cara que não tem nenhum Akuma no Mi, mas ele compensa isso com sua maestria na arte da espada. Utilizando o estilo Santoryu ou 3 espadas, não existe nada que o Zoro não possa cortar. Utilizando essa habilidade, o Zoro já conseguiu o incrível feito de cortar ao meio um ser que era maior que uma cidade, e ele fez isso com nada menos que um único corte. Zoro ainda enfrentou e derrotou uma das 3 calamidades do Kaido, o King, um dos membros mais fortes da tripulação do Yonkou. Zoro possui uma força física monstruosa, uma velocidade assustadora e uma resistência colossal. Um de seus maiores feitos de resistência foi da vez em que ele conseguiu suportar toda a dor daquela bolha do Kuma. Ele entrou de corpo inteiro dentro da bolha e superou uma dor inimaginável. E no final ele ainda falou que não havia acontecido nada. Sem dúvidas o Zoro é muito brabo e também ele é um dos melhores personagens do verso de One Piece. E pra fechar a lista temos o careca mais forte do verso dos animes, e não é o Kuririn. Falo do Saitama do anime One Punch Man. Saitama é um cara aparentemente normal, mas o mesmo detém de atributos físicos inimagináveis. O mesmo possui feitos além de absurdos. Dentre eles, o mesmo já destruiu um meteoro gigante que iria destruir uma cidade inteira com apenas um soco. Ele já deu um soco que destruiu uma montanha com apenas a pressão do ar. E ele também já resistiu a uma explosão de raios
raios gama a queima-roupa e saiu sem nenhum ferimento grave. E uma explosão desse tipo é superior até mesmo a supernovas, e Saitama tomou uma explosão dessas na cara e saiu vivo. Ele também é tão forte que qualquer monstro ou outro ser humano, se deparados com ele, são mortos com apenas um golpe simples do Saitama. E é até cômico dizer que o Saitama é forte, pois obviamente ele demonstrou ser algo muito além disso. Bom, meus amigos, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa lista e qual outro personagem sem poderes faltou aqui. Quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo pra vocês. Por favor, galera, deixem o seu like no vídeo pra ajudar na divulgação do mesmo aqui no YouTube e se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos sobre os seus animes favoritos e muito mais. Bom, meus amigos, o tio Kyoha vai ficando por aqui, um forte abraço e até mais.